Olá, eu sou a professora Mara e vou estar junto a vocês nesse ano de 2021. Nossas aulas ainda vão iniciar de forma remota, mas com fé em Deus, logo as nossas aulas passarão a ser presenciais novamente. Bem, eu vou ministrar disciplinas de matemática e no oitavo C, além da disciplina de matemática, eu vou estar ministrando também prática de matemática. Estou até ouvindo o vixe de vocês, mas não se preocupem. Juntos nós vamos conseguir resolver todos os problemas em que a matemática envolve. Estarei aqui fazendo a minha parte, que é ensinar vocês. E eu espero que vocês façam a parte de vocês, que é aprender. E para aprender, vocês precisam se esforçar para isso. Então, se esforcem, respondam as atividades, assistam os vídeos e juntos vamos conseguir vencer. Bem, nessa primeira semana, nosso único meio de comunicação será o WhatsApp. Depois, estaremos também utilizando o Mob Educa, certo? As recomendações são as mesmas do ano passado. Façam as atividades porque elas é que estarão valendo a sua frequência. Façam todas as atividades. Eu estarei passando a atividade em todas as minhas aulas. E é durante a minha aula que você vai resolver essas atividades. Óbvio que eu vou estar dando um tempo para vocês resolverem essas atividades, certo? Então, se tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa primeira aula. Números inteiros, eu sou a professora Mara Gardenha. Pegue o lápis, borracha, caneta, caderno e acompanhe esse conteúdo. A ideia de números inteiros. Veja na tabela seguinte o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, Brasileirão 2018. Então, aqui eu tenho uma tabela, onde a classificação, primeiro colocado, o Internacional, 49 pontos, gols marcados 31, gols sofridos 13, saldo de gols mais 12. Classificação nono, Fluminense, 31 pontos, gols marcados 23, gols sofridos 27 e saldo de gols menos 4. Vocês dão uma pausa no vídeo e aí vocês observem essa tabela. Chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcados é maior que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivos. Se o número de gols marcados for menor que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativo. De acordo com as informações do texto e da tabela, responda as questões. Entenderam, né? Quando é que eu tenho um saldo de gols positivo? Quando o número de gols marcados é maior que o número de gols sofridos. Quando é que eu tenho um saldo de gols negativo? Quando o número de gols marcados é menor que o saldo de gols sofridos. Então, aqui, ó, na letra A. Quais clubes apresentam um saldo de gols positivo? Então, vamos lá analisar, ó. Quais são os que tem aqui o saldo de gols positivo? Saldo de gols positivo, o Internacional e o Corinthians, não é? Então, aqui na letra A eu tenho Internacional e Corinthians. Na letra B, e quais apresentam saldo de gols negativo? Vamos lá para a tabela. Saldo de gols negativo. Então, eu tenho Fluminense, eu tenho América Mineiro, o Bahia e o Ceará. Tá aqui, ó, tudo com saldo de gols negativo. Olha, vamos observar. Saldo de gols positivo, o número de gols marcados é maior que o número de gols sofridos. Qual que está maior aqui? No Internacional e no Corinthians. Saldo de gols negativo. O número de gols marcados é menor que o número de gols sofridos. Quais são os que estão aqui, ó? No Fluminense, no América Mineiro, Bahia e o Ceará. Então, na letra B, nós temos Fluminense, América Mineiro, Bahia e Ceará. Na letra C, como foram representados os saldos de gols, os saldos positivos e os saldos negativos
de gols. Como é que está sendo representado aqui na tabela? Vamos analisar. Os positivos, eu estou colocando o sinalzinho de mais, não é? Olha aqui, ó, no saldo de gols positivos. No saldo de gols negativos, eu já tenho um sinal de menos. Então, na letra C vai ser o quê? Os saldos positivos foram indicados com sinal mais e os saldos negativos com sinal menos. Na letra D, como foi representado o saldo de gols do Ceará? Você vai lá na tabela e vai ver que o saldo de gols do Ceará foi representado por menos 10. Entendendo os números negativos. Ali, minha gente, é para você ter uma ideia do que são os números inteiros. O que são os números negativos? Os números naturais, vamos relembrar dos números naturais, têm servido para expressar o resultado de contagens ou de algumas medidas. A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Oba, a que horas devo chegar? Vou querer 2 canetas de R$5. Aqui, ó, eu posso fazer, eu tenho uma contagem, né? Eu vou contar até o dia 18, as horas, dá para você contar. Isso aqui tudo é expresso por números naturais. Todas essas afirmações não deixam dúvidas quanto ao significado, você sabe de imediato, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressam. Vamos considerar as seguintes situações. Um termômetro marca 10 graus Celsius, que é representado dessa forma, afastados do zero. Aqui, se você conhece um termômetro, eu tenho zero, e quando se fala de afastado, ou ele pode estar acima ou pode estar abaixo. Podemos representar essa situação em um termômetro de 2 medidas. Aqui, gente, é um termômetro de mercúrio. Vocês sabem que o termômetro de mercúrio a gente tem que posicionar ele em pé, certo? Aí aqui, ó, eu tenho zero. E nesse caso aqui, eu tenho que o ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem. Nesse aqui também está. O ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem zero. Só que aqui o ponto A está acima do zero e o ponto B está abaixo do zero. Então, olha aqui, ó, nas figuras, vemos que há 2 pontos, A e B, do termômetro que podem ser tomados como posição do mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar. Então, não basta eu dizer distante 10 graduações de zero, porque, como eu falei, a gente não sabe. Pode ser que esteja acima ou pode ser que esteja abaixo. De modo que não deixasse dúvidas. O afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Para eliminarmos a confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está 10 graus Celsius acima de zero e o ponto B está 10 graus Celsius abaixo de zero. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal mais às medidas acima de graus Celsius e o sinal menos às medidas abaixo de 0 graus Celsius. Assim, o ponto A é mais 10 graus Celsius e o ponto B menos 10 graus Celsius. Há situações em que não usamos o sinal mais ao usarmos números inteiros positivos. Gente, ó, o sinal menos, ele é obrigatório. Mas o sinal de mais, o sinalzinho aqui de mais, não é obrigatório em alguns casos. Em alguns casos você não é obrigado a utilizar. Você vai utilizar em casos de expressões numéricas. Mas em outros casos você não tem a necessidade de você usar esse sinal de mais, certo? Olha aqui uma segunda situação. Associa-se o nível do mar à altitude zero. Acima do nível do mar, a altitude é positiva. Abaixo do nível do mar, a altitude é negativa. Então, olha aqui, ó. O Cristo Redentor é um monumento situado no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar. Sua altitude pode ser indicada por mais
709 metros. Como esse sinalzinho de mais ele não é obrigatório, você pode indicar por 709 metros. O poço pioneiro de extração de petróleo da Bacia de Campos do Rio de Janeiro foi o de Garopa, a 100 metros abaixo do nível do mar. Sua altitude pode ser indicada por menos 100 metros. Então, nesse caso, ó, quando está acima, você indica com sinal mais. Quando está abaixo, você indica com sinal menos. Olha essa terceira situação. Alguns termos utilizados nos extratos bancários. Então, aqui, essa terceira situação se trata de extratos bancários, certo? O saque. O saque é a retirada de determinada importância do banco, ou seja, o saque você representa negativo, a representação dele é negativa. Então, quando você vai representar um número, quando esse número é um saque, você vai colocar o sinal menos. Débito. Quando se retira uma importância do banco, lança-se débito na conta, ou seja, o saldo ele vai ser negativo. Então, o número, você vai colocar o sinal menos. Crédito, quando se deposita uma importância no banco. Então, você está o quê? Depositando, então o saldo vai ser o quê? Positivo. E aí você representa com sinal mais. O saldo, o que é o saldo? É a diferença entre o total de créditos e o total de débitos lançados em uma conta. Quando é que eu sei que o saldo vai ser positivo e o saldo vai ser negativo? O saldo ele é positivo quando o total de créditos é maior que o total de débitos. Quando é que o saldo ele é negativo? Quando o total de créditos é menor que o total de débitos. Aqui temos uma introdução de números inteiros para vocês conhecerem os números negativos, aonde é que eles são utilizados. Aqui nesse primeiro bimestre vai ser uma revisão do que vocês estudaram no 7º ano, certo? Então é uma revisão primeiro bimestre. E o primeiro conteúdo dessa revisão são os números inteiros. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, basta me perguntar. No final da aula, no final desse vídeo, eu vou estar colocando uma atividade para vocês responderem durante a minha aula. Muito obrigada pela atenção de vocês.